Olá meus queridos, aqui é o Grilo e hoje vamos analisar as 10 melhores vantagens para sobreviventes no Dead by Daylight. Lembrando que essa lista é baseada na força das vantagens no nível máximo, na minha opinião, e como é usado constantemente no meta. Dito isto, vamos iniciar. Em 10º lugar, nós temos resiliência. Resiliência a princípio parece uma vantagem muito simples, e ela realmente é. Porém, se usado corretamente, ela pode fazer uma diferença gritante durante a partida. Como ela funciona? Quando se está machucado, a velocidade de realizar ações de reparo, cura, sabotagem, resgatar, pular, limpar, abrir baús e portões são aumentados em 9%. Uma boa utilização é deixar a sua cura prestes a terminar e fazer gerador mais rápido, e quando o assassino estiver vindo, passa a se curar completamente. Além disso, ele pode te salvar em muitas situações que aparentavam perdidas, como pular janelas atrasados. No entanto, quando você se dá conta, tudo deu certo no final. Em 9º lugar, nós temos Vamos Viver Para Sempre. Vamos Viver Para Sempre é uma vantagem ensinável de David King, e por sua vez é a única vantagem que faz com que você possa ganhar 100% a mais de pontos de sangue na partida jogando como sobrevivente. Para fazer isso, você precisa ganhar pontos de progressão durante a partida. Cada ponto lhe dará 25%, no total máximo de 4 pontos. Para conseguir esses pontos, você tem que desenganchar o sobrevivente em segurança, ou tomar acerto de proteção, ou salvar na lanterna ou na pallet quando o outro sobrevivente estiver sendo carregado pelo assassino. Além disso, você também tem a capacidade de curar sobreviventes caídos no chão 100% mais rápido. Isso pode salvar muitas vezes quando o assassino estiver muito longe ou começando a deixar todos no chão, também chamado de slug. Em 8º lugar, nós temos Inquebrável. Inquebrável é uma vantagem do Bill que pode mudar completamente o rumo da partida, pelo fato de ter a capacidade de pelo menos uma vez na partida se levantar sozinho do chão sem precisar de ajuda, e com um aumento também de 35% de recuperação. Basicamente dizendo, é uma segunda chance para o lado dos sobreviventes, pois muitas vezes o assassino deixa todos caídos e apenas o Inquebrável pode ser a reviravolta da partida toda. Eu poderia colocá-lo facilmente no topo dessa lista, porém ultimamente o meta não está sendo de slug, o que é um termo usado para deixar todos no chão. E por vezes a vantagem não é utilizada, já que o assassino te derruba e te pega quase que imediatamente. Em 7º lugar, nós temos Ataque Decisivo. Por vezes essa vantagem sempre foi considerada a melhor ou a segunda melhor do jogo, pelo fato de também te dar uma sobrevida, principalmente quando o assassino quer focar apenas em você. E como ela funciona? O ataque decisivo é ativado por 60 segundos a partir do momento que você sai do gancho, e se porventura o assassino te pegar de novo durante esse tempo, você poderá sair do colo dele sozinho acertando um teste de perícia difícil. Porém, se errar, perderá para sempre a vantagem. Então, por que ela não está no topo dessa lista? Nos últimos tempos, ela recebeu alterações que a pioraram. Durante os 60 segundos, para manter a vantagem ativa, não se pode mais reparar, se curar ou curar a outros, sabotar e purificar totem, o que é meio que a tornou Contudo, ela continua muito forte, porque ainda focar sobrevivente continua sendo meta no Dead by Daylight. Em 6º lugar, nós temos Adrenalina. Adrenalina é uma vantagem de fim de jogo da Meg Thomas. Ela é muito boa, principalmente quando está sendo perseguido pelo assassino no fim do jogo. Quando todos os geradores forem concluídos, ou quando for fechado a escotilha e começado o colapso final, a adrenalina ela é ativada e você ganha um estado de saúde automaticamente, mais uma arrancada de velocidade de 5 segundos. Em seguida, você fica exausto por 40 segundos. Se você estiver em um estado de ferida profunda, ela será curada indo para o estado de machucado. E se você estiver no pesadelo do Fred Krueger, que é o assassino pesadelo, você irá acordar de forma automática também. Ela é uma vantagem muito consistente e te salva também em muitas ocasiões difíceis e que normalmente é preciso ter uma cura rápida naquele momento. Seguindo agora para nossa lista, em 5º lugar, Prove-se. Vejo poucas pessoas utilizando essa vantagem nos níveis mais altos de forma constante. Não sei o porquê, mas se analisar, ela é muito roubada. Basicamente, quando se está fazendo um gerador e chegar outro sobrevivente para ajudar, para cada sobrevivente no gerador a mais, aumenta em 15% de reparo nos geradores. Portanto, se estiver os 4 sobreviventes, aumentará em 45% a velocidade de fazer gerador. É como se não bastasse, esse bônus não fica apenas para o dono da vantagem, mas para
todos os sobreviventes que estiverem no raio de 4 metros. Então todo mundo faz gerador 45% mais rápido. Isso eu digo que é ridículo e forte. Se todos usassem essa vantagem, seria muito forte e acabaria talvez sendo nerfada, que é perder atributos no futuro. Porém, como não vejo muito uso dela, ele ficará no top 5. Ah, e também tem mais um atributo que eu não falei, que ela também te dá mais 100% a mais de Blood Points, que no caso seria pontos de sangue, em ações de conjunto. E sendo sincero, é irrelevante, já que não dobra os pontos de sangue no final da partida. Só faz chegar aos pontos de objetivo em 8.000 de forma mais rápida. Então, não é lá aquelas coisas. Em quarto lugar, nós temos Totem Benção, de cura. Essa vantagem é chata de jogar contra. Atualmente está todo mundo usando ela. A nova vantagem da Micaela é que abençoa um totem que faz com que todos no raio desse totem, que no caso são 24 metros, se cure 100% mais rápido. Basicamente, conseguiremos dentro do totem. No entanto, também libera a ação de autocura. Então a pessoa se cura normal sem precisar dos outros para poder curar. Isso sim é roubado. Mesmo que o assassino consiga ir lá e pisar no totem, ele perde muito tempo indo até lá e também perde pressão de mapa, pois está deixando de ir correr atrás dos sobreviventes, de perseguir os sobreviventes para poder destruir o totem. Porém, se ele não fizer isso também, eles vão ter uma região de cura infinita, o que seria talvez pior ainda. Isso já é motivo suficiente para deixar ela aqui no nosso top 4. Antes de partir para nosso top 3, queria fazer uma menção honrosa, melhor, 3 menções honrosas. Libertação. Apesar de ser uma vantagem muito boa, na qual você sai do gancho sozinho, é necessário que você não seja o primeiro a ser perseguido, e tem que salvar os outros primeiro. Por isso, ela não está nesse top 10 aqui. Próximo seria Construído para Durar. Recentemente, ele recebeu aperfeiçoamentos e retrabalhos em seus atributos, quase me fez colocar no top 10. O fato de você conseguir basicamente recuperar o item 2 vezes inteira durante a partida, apenas entrando no armário, torna-o extremamente forte. Porém, não vejo muita gente utilizando ela ainda, por isso ela também não está nesse top 10. E por fim nós temos também Força Interior. Sendo bem sincero, ela se tornou uma rival do Totem Benção Cura, já que uma quer destruir a outra, uma quer abençoar e a outra quer destruir para poder usar a cura. Apesar dessa vantagem ser bem consistente, ela perdeu o brilho por causa do Totem abençoado, então por isso que ela não está nesse top 10. Partindo agora para nosso terceiro lugar, nós temos Vontade de Ferro. Simplesmente a minha vantagem favorita como sobrevivente. O fato de você não gemer nada, novamente, gemer nada enquanto estiver machucado, o torna indetectável em muitos momentos e também ajuda nos momentos que tem que salvar na lanterna, na pallet e também fazer jogadas sutis. Extremamente consistente, só tem uma coisa a dizer, ela é muito boa, então está de forma merecida nesse top 3. Em segundo lugar, nós temos Duro na Queda e Arrancada Explosiva. Essas duas vantagens de exaustão, se utilizadas, é necessário ficar 40 segundos sem correr para recuperá-las. Particularmente, eu prefiro usar Duro na Queda, por ser mais fácil de usar e sempre te dá uma segunda chance, isso quando você não fica exausto no chão. Quando machucado, a habilidade é ativada. Para acioná-la, é preciso estar correndo primeiro e aperte-se o botão de habilidade. No caso do computador, é a tecla E. Você ficará invulnerável durante o pequeno dash para frente. Pelo menos era para acontecer isso. E após isso, você pode alcançar uma pallet ou janela. Já a arrancada explosiva, ativa sempre que você corre. Você corre 150% mais rápido durante 3 segundos. E agora vem a dúvida, por que eu coloquei os dois juntos nesse top 2? Mesmo preferindo Duro na Queda, eu sei que tem muita gente, aliás, já presenciei, que usa muito bem o Arrancada Explosiva, segurando-o até completar e assim por diante. Ambos são excelentes vantagens, basta treinar. Quando dominados, os dois têm o mesmo nível. Em primeiro lugar, nós temos Tempo Precioso. Essa é uma vantagem, na minha opinião, a mais importante de todas e também ajuda em muitos jogos, principalmente quando o assassino está camperando, e no caso é o termo usado para aqueles que ficam sempre ao redor do gancho quando o sobrevivente está preso. Ele meio que vira uma mãe super protetora daquele gancho com o sobrevivente. Eu não critico esse tipo de atitude, já que é uma estratégia que o assassino adotou. Nesse tipo de caso, na minha opinião, basta apenas fazer gerador e depois no final salvar o sobrevivente que está no gancho. Continuando, essa vantagem ela é do Bill e faz com que ao resgatar o sobrevivente, independente se está ou não no raio de terror,
terror, você ganha resistência por 12 segundos. O assassino pode tentar te derrubar, porém você simplesmente entrará no estado de ferida profunda e ficará salvo por mais um tempo. Isso pode salvar um jogo inteiro e fazer com que todos possam sobreviver. E bom, é isso. Espero que tenham gostado. Se achar que alguma vantagem deveria estar nessa lista, deixe-me saber aqui nos comentários, beleza? Abraço e até mais!